O que você acharia de não gerar mais nenhum lixo para o planeta? Nem plástico, nem metal, nem orgânico, nada. Pois é isso que o conceito lixo zero se propõe a viabilizar, e junto com a compostagem, são alternativas excelentes para a gente reduzir a nossa geração de lixo no planeta. Hoje nós vamos conversar com a Aline, do Instituto Lixo Zero Brasil, e com o Lucas, do Ciclo Orgânico, que vão contar um pouco para a gente sobre as suas experiências sobre esse universo do lixo zero e da compostagem. Oi Aline, explica para a gente o que é o conceito lixo zero e quais são os benefícios dele para o meio ambiente. Olá, o conceito lixo zero é uma meta visionária, uma meta econômica, eficiente, de diminuição do desperdício. Então, tudo aquilo que a gente, que chega à nossa mão, ter o maior aproveitamento possível e pensar desde a sua origem até o pós-consumo. Então, reinserir esses produtos, esses materiais na cadeia de suprimento, no ciclo de vida deles, aumentando a sua vida útil. Realmente, o conceito lixo zero parece que é o caminho certo para a gente começar a mirar para reduzir a nossa geração de lixo no planeta, né? Mas conta pra gente como que na prática a gente pode adotar o lixo zero, né, no nosso dia a dia. Na nossa casa, no nosso dia a dia, nas nossas atividades, a gente pode muito contribuir com o conceito lixo zero em pequenas atitudes. Então eu vou dar algumas delas. Por exemplo, na hora de fazer compra, a gente planejar e passar na loja a granel primeiro, levar os seus potinhos para não trazer embalagens para casa, quanto menos melhor. A gente pode ter eco bags, a gente pode usar garrafinhas e copinhos na hora de sair para não precisar comprar materiais de uso único, né, os descartáveis. Em casa, separar o lixo. Tenha pelo menos três coletores na sua casa, recicláveis, orgânicos e rejeito. O rejeito é o único que não tem aproveitamento mais, por exemplo, o papel higiênico ou fralda descartável, absorvente, que vai nesse rejeito. E aí sim a gente envia pela Colube, vai para o aterro, vai para a disposição final mais adequada. Mas os outros materiais, como o orgânico da cozinha, que pode compostar e virar adubo, e os recicláveis, vidro, papel, papelão, metal, esses sim geram renda, esses sim tira muitas pessoas que dependem desse material dessa vulnerabilidade econômica. Então você vai estar gerando renda, vai estar gerando emprego, vai estar ajudando a sua cidade. Então nas nossas atividades de casa, do dia a dia, a gente pode ser esse cidadão trazendo esse bom exemplo e causando transformação aonde você estiver, na sua casa, na sua escola, na faculdade ou no trabalho. Com certeza, se a gente adotar um pouquinho, né, começar a adotar essas práticas no nosso dia a dia, a gente vai fazer uma grande diferença mesmo. Mas Aline, como você vê que as políticas públicas podem contribuir para promover a prática do lixo zero no âmbito municipal e tudo mais? Quanto a políticas públicas, o lixo zero tem tudo a ver. O Instituto Lixo Zero Brasil atua muito assim junto com gestores públicos também, além dos privados, porque é muito importante a gente ter políticas públicas voltadas para fortalecer essa cadeia, por exemplo, a cadeia de reciclagem. Investindo nas cooperativas, dando um ambiente mais saudável para que os trabalhadores cumpram o seu serviço, gerem renda. Também a gente, no Coletivo Lixo Zero, no Instituto Lixo Zero, traz alternativas viáveis para o município, como pátios de compostagem, para diminuir o volume que vai para aterro, para diminuir viagens de caminhões de transporte que emitem gases de efeito estufa, né? Se você diminui o volume para aterro, você está contribuindo para isso, para diminuir essa poluição. Então, política pública e gestor comprometido, responsável ambientalmente e socialmente é muito importante para o Instituto Lixo Zero, e é isso que ele traz quando ele junta privado, poder público e o cidadão. É a ética, né? É a eficiência das atividades para que não gere desperdício e também diminua a poluição. Agora eu quero saber do Lucas. Lucas, conta pra gente o que é e como é que funciona a compostagem. Oi, Giovana. Então, compostagem é um processo de decomposição da matéria orgânica, né? É um bioprocesso, porque ele é feito por micro-organismos, e essa decomposição ela é aeróbica, então ela tem que ter oxigênio. A decomposição a gente consegue compostar, né? A gente decompõe resíduos de alimentos, resíduos vegetais, resíduos de matéria orgânica mesmo, e a gente estabiliza depois de alguns meses, né, de processo de decomposição a matéria orgânica. A gente cria o composto orgânico, que é ótimo para a gente estar utilizando nos solos.
Realmente a compostagem é um mundo, né? Muito incrível mesmo. E para você, qual que é a importância da compostagem para a preservação do meio ambiente? Então, a compostagem tem um papel importantíssimo na preservação do meio ambiente. A gente evita uma série de impactos negativos quando a matéria orgânica, quando os resíduos vão parar em um aterro sanitário ou em um lixão. Então a gente está evitando a emissão de metano, a gente está evitando vetores, a gente está evitando a poluição dos solos, a poluição do corpo hídrico. Então quando as nossas cascas de frutas, de verduras, sobras de alimento vão parar num aterro sanitário, e no lixão pior ainda, né? A gente está gerando uma série de impactos que são muito prejudiciais e muito poluentes para o meio ambiente. Mas não é só isso. Além disso, a compostagem gera uma série de impactos positivos para o meio ambiente. A gente está produzindo solos mais saudáveis, contribui para a produção de alimentos, a gente está gerando mais emprego e renda. Então tem uma série de benefícios que a gente acaba gerando na compostagem. Por isso a gente acredita que é fundamental a gente implementar mais compostagem, ter mais pessoas compostando, para a gente estar preservando o meio ambiente. Lucas, conta pra gente que tipos de resíduos podem ir na compostagem e quais não são recomendados, quais não devem ir e tudo mais. Todo tipo de resíduo orgânico pode ir para a compostagem. Então, todo tipo de sobra de alimentos, sobra de frutas, verduras, legumes, as cascas, os caroços, borra de café, saquinho de chá, casca de ovo, todo tipo de resíduo orgânico que venha da madeira, né? Seja derivado da madeira, então papel, papelão, todo guardanapo, papel toalha também pode ir para compostagem. Só que aí compostagem existem inúmeras formas de a gente fazer. A gente pode tanto fazer uma compostagem numa escala bem pequenininha quanto numa escala bem grande. Então a gente precisa tomar cuidado com os resíduos que tenham muita gordura, então, por exemplo, sobras de carne, sobra de alimentos cozidos, então sobra de frutos do mar, que esses aí requerem mais cuidado e mais atenção. Então a gente só indica enviar para compostagem caso a compostagem tenha uma escala bastante grande, né? Se for na compostagem doméstica, a gente não indica utilizar esse tipo de resíduo. Para compostagem com minhocas, que a gente chama de vermicompostagem, aí vale a pena ter um cuidado especial com os cítricos e com os alimentos cozidos também. Os cítricos em grandes quantidades desregulam o pH e podem acabar matando as minhocas. Então a compostagem com as minhocas, a vermicompostagem, ela é um pouquinho mais restritiva. E vale a pena ficar atento para resíduos de plástico, de alumínio, de papelão. Tem muitas vezes que o papel contém plástico junto, as verduras que vêm amarrado nos fitilhos. Tomar cuidado com esse tipo de resíduo que não é compostado. O plástico não é compostado de jeito nenhum, a não ser que seja um bioplástico. Muito bom saber disso. Eu acho que isso é uma informação que a gente precisa realmente ficar atento, né? Porque essa questão da dimensão do processo de compostagem influencia demais, né, na nossa destinação dos nossos orgânicos. Agora eu quero saber de você, Lucas, como que as políticas públicas podem ajudar a fortalecer a compostagem nos municípios? As políticas públicas podem ajudar e muito a compostagem nos municípios. E aí tem diversas políticas públicas que podem ajudar. Então, como isenção de tributos, né? Então, para iniciativas de compostagem pagarem menos tributos e assim conseguirem oferecer o serviço a um valor mais acessível. Hoje, um cidadão, quando resolve compostar, ele está pagando tanto a taxa do aterro sanitário quanto da compostagem. Então, isentar e dar benefícios para as pessoas que fazem compostagem, para empresas que fazem compostagem, políticas públicas que obriguem as prefeituras a terem metas de redução de resíduos em aterro. Outra forma de a gente incentivar a compostagem, o pagamento por serviços ambientais, né? Então remunerar as iniciativas de compostagem pelo serviço ambiental prestado é uma outra forma da gente incentivar a compostagem. Encaminhar resíduos orgânicos secos, né? Então folha seca, poda triturada, resíduos que são insumos para a compostagem e que a cidade tem muita quantidade, é outra forma de incentivo. Disponibilizar espaços públicos ociosos para iniciativas de compostagem, outra forma da gente estar impulsionando a compostagem na cidade. Atividade de educação ambiental como forma de política pública nas escolas é uma outra forma de incentivar a compostagem. As políticas públicas têm um papel importantíssimo e acho que é um ponto-chave para a compostagem ser mais difundida na cidade. Você já conhecia o conceito lixo zero? Você já separa seus recicláveis em casa? Você já destina seus orgânicos para compostagem? Comenta aqui para a gente saber mais, para a gente conhecer mais da sua experiência com essa prática. E não esqueça de ficar ligado na programação do Lupa para a Semana do Meio Ambiente, né? Hoje é o dia 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente. E por aqui, na próxima semana, nos próximos dias, vão ter muito mais conteúdos interessantes sobre a temática do meio ambiente. E para a gente entender melhor alguns assuntos relacionados às políticas públicas, hoje a gente debateu com duas pessoas incríveis, que foi o Lucas e a Aline, que são pessoas que sabem muito desse tema
e que tem muito a contribuir, então não esquece de conferir também o trabalho deles. A gente vai deixar aqui na descrição do vídeo todas as informações para vocês acompanharem o trabalho deles. E em todas as redes sociais e no site do Lupa você encontra mais informações sobre políticas públicas relacionadas a resíduos sólidos, a compostagem, a lixo zero, e a gente tem muito material sobre isso e muito material para vir ainda, para a gente continuar acompanhando o andamento das políticas públicas que podem promover aí uma redução da nossa poluição no planeta. Tchau, até o próximo vídeo!